Essa oficina, ela está sendo gravada, ela foi patrocinada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. E a gente vai falar um pouquinho sobre os erros de produção que nós dois cometemos durante as nossas produções na Cariobá Produções, que é a nossa produtora. Pode passar, Lu. A gente já estava com o desejo de fazer essa oficina há muito tempo, né? Ela nasceu porque a Cariobá Produções, ela nasceu em 2016, a gente ainda era universitário e tinha esse desejo de experimentar a realização de eventos, a realização de produtos audiovisuais, de fato. Assim, a gente até chegou a listar, não foi, Lu, que a gente gostaria de fazer. Então, a gente queria participar de festivais, a gente queria passar em editais, e a gente, chegando ali no meio da faculdade, já queria ter a capacidade, né, a ousadia, eu digo, de tentar realizar alguns projetos com toda aquela nossa inexperiência. Mas de 2016 para cá, e é esse o panorama que a gente vai falar para vocês, a gente foi acumulando alguns erros e nasce assim a ideia dessa oficina, né? A gente pensou, poxa, a gente costuma ver oficinas que falam sobre orçamento, cronograma, processo criativo de um determinado projeto, mas dificilmente alguém tem a coragem, até um pouco em cara de pau, né, pegar os seus projetos e fazer uma análise assim com todo mundo. A gente costuma aqui na Cariobá, sempre que passam os nossos eventos, enfim, sempre que a gente conclui um determinado projeto, a gente costuma discutir e ver onde a gente errou e tudo mais. E assim foi surgindo a ideia dessa oficina, porque a gente aprendeu muito com esses erros e a gente sabe que cada projeto pode apresentar novos erros. Então, a gente está sempre com um olhar muito atento para o que pode surgir. O imponderável está por aí e a gente tem que estar preparado, se possível for. Não é isso, Lu? E assim, a Cariobá ela surgiu também muito por... Éramos Luciano e João. Então, para a gente conseguir desenvolver projetos, levar para as empresas, não dava para dois universitários chegar e falar somos Luciano e João. Então, nós criamos a Cariobá, que é uma mistura do carioca, da minha parte, e da parte baiana do João. Então, a gente também juntou essa vontade de dois universitários no meio da graduação quererem fazer projeto e testar, e errar e ver no que ia dar. Para vocês terem uma ideia, eu vou até falar isso daqui também. A nossa arte, né? Ela foi um presente assim que o Jorge Silveira fez para a gente. Então assim, a gente começou tudo muito de uma maneira muito caseira, muito ainda caminhando, engatinhando do que a gente ainda poderia fazer. E é por isso que a gente vai começar analisando o nosso primeiro projeto com vocês aqui, que foi um projeto de venda. Isso em 2016, dois universitários. Passa aí, Lu, para a gente. Bom, eu vou rapidamente contextualizar o que seria o Encanto Fluminense. Quando a gente criou esse projeto, ele queria falar sobre a história de Nova Iguaçu. A gente estava participando do grupo PET, Conexões de Saberes em Produção Cultural. Inclusive, obrigado a todo mundo do grupo PET que está aqui. Eu sei que tem alguns de vocês também. E eles são parceiros da gente até hoje. E eu e a Lu, a gente fazia parte desse grupo de pesquisa do IFRJ, dentro da nossa graduação em produção cultural. E dentro das nossas pesquisas, a gente encontrou que a cidade de perfume, que é a cidade de Nova Iguaçu, ela teve uma fama nos anos 30 de cidade perfume por sua grande produção de laranja. Eu e o Luciano, a gente ficou encantado com essa história. E aí a gente falou, poxa, isso daria um bom projeto, a gente precisa falar disso, precisa homenagear essa cidade. Eu sempre gostei muito dessa parte da escrita, de textos dramatúrgicos. Eu falei, Lu, vamos tentar fazer uma peça. E aí a gente estava numa época que estava complicado, né? Os editais e tudo mais. A gente falou, vamos tentar fazer um projeto de venda. A gente vai mapear quais são as empresas que têm essa ligação direta em Nova Iguaçu, que tem um polo em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu também é um polo industrial, é um polo gastronômico. Então, tem muitas empresas que a gente gostaria de chegar, de se aproximar para poder contar essa história da cidade perfume, né? E o Encanto Fluminense, esse título, nasce de um trecho do hino da cidade.
Então, eu criei esse texto dramatúrgico, a gente foi formatando esse processo, esse projeto de venda. A história se passava toda dentro de uma fazenda, de laranja, e a gente contava uma história de amor para contar, de fato, a história dessa cidade. Não é isso? E essa arte era a arte que nós criamos, bem usando Paint, usando esses CorelDRAW, né? os programas que a gente sabia minimamente Na usar faculdade. com imagens de internet. Então, era mais uma vontade mesmo de fazer, de entrar em contato com essas empresas. Então, nós pegamos todas essas empresas que a gente achava que tinham algum tipo de relação e começamos a ligar. Simplesmente falar que nós tínhamos um projeto e esse projeto era muito bom e eles tinham que patrocinar, o João ficava... Eu fiquei responsável por ligar para essas empresas, assim. Eu lembro que era muito engraçado, né? Porque eu não tinha, assim, uma forma como falar com essas pessoas, então eu dizia, olha, a gente tem um projeto maravilhoso aqui para vocês. A gente que quando cria o projeto, a gente sempre acha maravilhoso, né? É difícil a gente olhar para o projeto e já ter assim, talvez isso daqui não seja tão legal, não combine tanto. Quando o projeto passa, a gente já consegue olhar de uma maneira mais afastada, então você consegue enxergar isso. Mas eu e a Lu, a gente estava completamente apaixonado, assim, embebecido pelo perfume dessa laranja e queria muito contar essa história. E nós fizemos o projeto impresso, né, com todas as suas partes ali, a apresentação, foi até as cotas de patrocínio. Então, assim, tinha uma parte histórica, a gente fez uma pesquisa muito bacana, os professores do IFRJ também auxiliaram a gente nessa parte de pesquisa, e a gente conseguiu fazer esse projeto. Aí fomos para a parte de buscar essas empresas, né? Nós entramos em contato, muitos nãos, né? Muita gente não interessada, mas para nossa surpresa, a gente teve um retorno positivo de 2 empresas, né, Lu? E como foi esse retorno? Uma delas marcou uma reunião com a gente, então nós fomos vestidos, fizemos um uniforme da Cariobá. produtora. Não, e o melhor, a gente tem cara de levamos... criança hoje, naquela época, em 2016, a gente ainda tinha muita cara, assim, não era nem faculdade, era ensino médio, né? Mas fomos, com a cara e com a coragem. E aí levamos o projeto impresso, fizemos a reunião, foi ótima, a empresa adorou e ficou de dar um retorno por e-mail com a cota de patrocínio que ela teria interesse. Só que nesse processo de criar as cotas de patrocínio, a gente estava com tanta vontade de fazer, criamos o Apresenta, né, que é a maior cota, que eram uns 80%, criamos umas outras cotas de copatrocínio, de patrocínio, de copatrocínio, que ia diminuindo o retorno que nós daríamos para esses patrocinadores. Uhum. Só que nesse momento de criar as cotas, a gente pensou, por que não colocar um apoio também para caso alguém queira dar apoio? Porque a gente estava muito certo de que ia ter uma empresa que ia querer dar o dinheiro todo. Então, qualquer apoio era bem-vindo. Mas nenhuma empresa quis dar o dinheiro para a gente, porque éramos 2 crianças e não tinha nenhum outro patrocinador tão relevante que fosse dar esse dinheiro para juntar, para fazer a produção. Então, essa empresa que teve interesse no nosso teatro, ela falou, eu tenho muito interesse, mas eu tenho interesse na cota de apoio e eu vou dar o Bois d'Or para vocês. E aí a gente tinha o Bois d'Or Mais nada. E mais nada. E apenas assim, pensar o que a gente pode fazer, né? E aí teve uma outra empresa que também se interessou e aí gostaria de marcar uma reunião com a gente para saber quais eram essas outras empresas que estavam né, querendo participar ou já tinham fechado com a gente para realizar o Encanto Fluminense. A gente ficou desesperado, né? Quando falou assim, agora a gente não tem condição de fazer um budget, a gente colocou apoio nesse projeto, a gente mandou e-mail para essas pessoas destrinchando essas cotas de patrocínio e agora a gente vai ter que dar um passo atrás. A gente teve que dar esse passo atrás porque a gente não ia ter condição, né? O tempo estava passando e a gente não ia ter condição de responder para aquela empresa, olha, beleza, tá tudo certo, vamos realizar esse projeto.
não tinha como. E olha que a gente tentou, a gente mandou e-mail, não foi, Lu? Pedindo desculpa e que não tinha, a gente não ia ter condição de dar continuidade. Na verdade, nós fomos bem caras de pau, porque nós colocamos que as cotas de patrocínio e de apoio, de apresenta já estavam Completas, completas, então, na verdade, a cota de apoio já estava completa e as outras cotas, então o que a gente precisaria era uma cota de patrocínio. Mentira, né? Era porque a gente não tinha nada, mas não íamos falar que não conseguimos nada, então a gente deu uma desculpa que provavelmente para eles foi muito esfarrapada, mas para pelo menos não dizer que a gente errou tanto assim. Mas durante esse processo, enquanto a gente estava procurando essas empresas para poder patrocinarem, né, essa nossa peça, a gente teve uma reunião com a captadora de recursos. E tinha uma coisa que a gente sempre gostou muito nessa coisa da cidade, perfume, dessa questão da laranja, que era a magia que existia nessa coisa do cheiro, porque nos artigos que a gente leu, as pessoas que passavam de trem por Nova Iguaçu nos anos 30, elas descreviam que o cheiro desses laranjais, ele entrava, invadiam o trem. E por isso a cidade ficou conhecida como Cidade Perfume. Então, a gente tentou levar isso, de fato, para o projeto e para as nossas reuniões. Sempre que a gente tinha uma reunião, em especial nessa reunião com a captadora de recursos, a gente levava o projeto impresso e colocava uma essência, né? Borrifava uma essência de laranja ali, para quando a pessoa fosse abrir e ler aquilo, já ficasse encantado. Só que a gente não podia imaginar, e aliás, poderia imaginar. Eu sou uma pessoa extremamente exagerada, falei, não, a gente precisa muito arrasar com essa captadora de recursos, ela é uma pessoa influente na cidade, mas a gente não vai só botar o cheiro, a gente vai estiar assim de cheiro, a gente vai colocar muito cheiro. E aí eu, particularmente, super exagerei, chegamos na reunião com essa mulher, aí a gente foi abrir ali, quando entregou para ela o projeto, ela falou, nossa, cheiro de laranja. Gente, ela teve quase fechou a glote da mulher, porque assim, ela espirrou tanto, mas ela tossiu tanto. Nossa reunião foi, de fato, assim, por água abaixo. Então, vocês pensem, a gente, assim, 2 universitários, em todos esses desafios aí pelo caminho, a gente ainda teve essa reunião super errado com essa captadora de recursos. Ela conseguiu se recuperar, a gente foi ali, né, meio que tirou o projeto de perto dela, porque ela estava espirrando muito, tossindo muito com aquilo tudo, e a gente deu continuidade na reunião. Óbvio que ela não conseguiu nenhum recurso para a gente, né? Ela não conseguiu. Provavelmente ela nunca mais pegou no projeto. Exatamente, deixou para lá. Mas, assim, a gente não desistiu dessa ideia do Encanto Fluminense. E aí, quando surgiu uma oportunidade de colocar essa história, ou adaptar essa história, mas manter esse universo da Cidade Perfume em um novo projeto, a gente fez, mas também errou. Então, vamos falar sobre os novos erros. Travou? E aí eu vou, enquanto a Lu vai estar colocando aí para a gente. Foi agora? Vamos ver. Pronto, agora foi. Bom, a gente passou por esse processo, né, de não ter dado certo o nosso primeiro projeto de venda, então a gente pensou, vamos buscar o recurso do edital. E foi aí que surgiu, lá em 2000, final de 16, início de 17, não foi? Foi final de 2016, isso. Aí surgiu o edital Territórios Culturais Favela Criativa. E aí a gente resolveu escrever a Cidade Perfume. Só que tem um pouquinho antes uma história que a gente vale a pena contar, porque explica os problemas que a gente foi encontrando no caminho da realização desse projeto que mantém a energia, a alma ali da Cidade Perfume, do Encanto Fluminense. Foi o seguinte, quando surgiu esse edital, eu e a Lu, a gente já estava com a cabeça fervilhando com outras ideias. A gente também queria entrar para o audiovisual na Cariobá e tinha um outro projeto que a gente super confiava, que a gente começou a se apaixonar, porque a gente foi estudando muito sobre a história da Baixada Fluminense, e a gente queria fazer uma homenagem a todos os municípios da Baixada Fluminense num outro grande projeto, também para colocar nesse edital. E aí o que acontece? O edital ele permitia pessoas físicas fazerem a inscrição, mas 2 projetos por pessoas físicas. E aí eu e a Lu, a gente falou, vamos fazer o seguinte, a gente vai escrever um filme, que a gente já tem uma ideia,
A gente chegou numa concepção do que a gente queria, de um tema que a gente gostaria de criar, e vamos fazer, caprichar nesse outro projeto para você ser o proponente. No caso, eu seria o proponente desses outros 2 projetos, porque precisaria de um pitching. E eu sou uma pessoa que gosto muito de me comunicar e adorar fazer esse pitching. Eu, particularmente, gosto desse negócio de ficar apresentando. E aí, o outro projeto que a gente resolveu colocar seria a Cidade Perfume. E a gente vai destrinchar mais ou menos como é que se deu a Cidade Perfume, né? Como é que se divide essa nova versão da Cidade Perfume. E a gente resolveu escrever esse projeto, gente, no último dia, quando abriu um... Teve um problema no sistema, Uhum. e aí a Secretaria de a CSEC, ela deu mais um prazo, que foi mais um dia, que era só porque, de fato, tinha dado uma questão no sistema de inscrição. Então, a gente já tinha conseguido inscrever os 2 projetos que a gente super acreditava e que dava certo de que ia passar. E aí falamos, já que a gente tem mais um dia, por que não escrever algum outro? Lembramos do Encanto Fluminense, que a gente falou, bom, agora vamos tentar fazer uma coisa diferente. Não vamos mais fazer essa coisa da peça, porque o outro projeto que a gente estava escrevendo já era uma peça. Então, vamos tentar ir na contramão. E a gente tinha um dia para poder fazer esse projeto. E o que foi que a gente pensou? Esse edital ele era patrocinado pela Light. E como a Cidade Perfume ela ia acontecer em Nova Iguaçu, a gente pensou, bom, vamos fazer uma intervenção artística de 5 dias, que aí a gente vai conseguir dividir a peça que a gente tinha do Encanto Fluminense em 5 atos, contando a história de Nova Iguaçu, nesses 5 atos. Só que vai ser uma intervenção artística. Então, a gente vai mesclar teatro com arte de rua, arte urbana. E aí a gente fez. Só que mais, né? O edital é patrocinado pela Light, e a gente queria fazer isso na Via Light. Para quem não sabe, a Via Light é uma via expressa em Nova Iguaçu, muito barulhenta, que passa carro de um lado, carro para o outro, e tem um canteiro central ali, que realmente é um espaço muito bom, é um espaço muito grande, que fica em frente à Arte Pão. Quem é ali de Nova Iguaçu, conhece a Baixada Fluminense, sabe mais ou menos que lugar é esse daí. E a gente resolveu fazer esse projeto ali. E a gente estava escrevendo nesse último dia, a gente já estava tranquilo que, com certeza, aqueles outros 2 projetos iriam passar. E a Cidade Perfume ia ser o nosso teste. A gente não estava acreditando que esse projeto ia passar na edital, com todo esse nosso link, que a gente achou meio cara de pau, falando assim, poxa, a Via Light, que é conhecida por conta da Light, é a patrocinadora da edital, eles não devem gostar muito disso, mas vamos fazer essa aposta. E fizemos essa aposta. A gente fez um bom orçamento? Não. A gente fez um bom cronograma? Até porque o Encanto Fluminense, ele já não era um orçamento real, ele era um orçamento que a gente ia pensando no quanto poderia pagar, não fizemos cotação, fizemos pouco mais de material de arte, mas, no geral, era mais da nossa cabeça mesmo. Mas isso tudo, até no Encanto Fluminense, era o nosso desejo de querer realizar, sabe? A gente estava com tanta vontade, assim, com tanto desejo de fazer, que a gente ia fazer de alguma forma, entendeu? E aí a gente foi contemplado com este edital. Para nossa surpresa, a gente passou para a etapa de pitching desse edital. E aí quem ia ter que apresentar? Luciana. E qual recurso a gente usou para poder encantar mais uma vez as pessoas que estavam na banca? O aroma de laranja, para poder encantar toda a comissão ali da secretaria. Só que dessa vez a gente já sabia que não ia exagerar. A gente não queria que ninguém tivesse um ataque alérgico, alguma coisa do tipo. Como é que foi o pitching, Lu? Então, antes do pitching, porque quando a gente escreveu o projeto, foi assim, vamos colocar isso. Talvez essa ideia pode ficar legal. Então, não foi nada planejado anteriormente, foi tudo quase escrito no formulário de inscrição. Então, quando a gente foi, de fato, chamado para o pitching, e essa ligação, a secretaria ligou para a gente, nós achávamos que era o outro projeto, e depois que nós fomos entender que, na verdade, não, que era a Cidade Perfume. E aí nós tínhamos 2 dias para fazer essa apresentação, essa defesa. Foram nesses 2 dias que a gente sentou e falou,
e agora, o que a gente vai fazer com esse projeto? O que ele vai ser? Aí a gente também não tinha muito tempo para pensar e para fazer uma visita de locação, fazer um estudo muito aprofundado. Nada. Então, também foi na ideia no que vinha na nossa cabeça, já pensando mais numa realidade, mas não tínhamos muitas coisas, e a gente falou que ia fazer uma intervenção artística, que ia fazer teatro de rua, e na Via Light, no canteiro, então a gente começou, tá, vamos fazer no canteiro, então qual canteiro vai ser? Aí sim a gente pensou, vai ser no canteiro em frente ao shopping. E aí, como que é esse espaço? Como que ele tá? E fomos pela internet mesmo, entender pelo mapa, ver como que era, qual era o espaço, o tamanho. E aí fizemos um esboço, que nem a arte do Encanto Fluminense, montamos com o nosso conhecimento de edição, aí aí defendemos que íamos fazer uma intervenção artística, vão ser totens redondos, e uma intervenção no chão, de pintura, e fizemos um mini projeto para poder apresentar no pitching. E aí, como a gente tinha entendido que o aroma ele era perigoso, como o João falou, a gente fez uns sachêzinhos e colocamos para pegar um pouquinho do cheiro, mas ser uma coisa mais leve. E levamos o projeto para essa apresentação, essa defesa, e eles gostaram bastante, porque a gente trabalhou muito na questão do imaginário, da fantasia, e foi isso que fez o projeto ser aprovado pela banca. E eles se encantaram, de fato, eles mesmos. Eu estava super nervosa, né? Não gosto muito de apresentar em público. Imagina você apresentar um projeto e você está sozinha, não tem uma outra pessoa para falar com você. E um projeto que você não tem tanto domínio, porque foi criado de forma Em menos de muito 24 horas, né? intuitiva. Então, mas quando chegou na apresentação e eu senti que as pessoas estavam gostando do que a gente tinha criado, aí que eu ganhei mais confiança e eles mesmos debateram sobre o nosso projeto. Uma pessoa começou a falar e sentiu o cheiro, falou, nossa, uma moça falou, eu estou muito envolvida ou de fato vocês colocaram um cheirinho da laranja nesse projeto? Aí foi aí que eu me acalmei e falei, eu acho que agora a gente consegue. Só que quando consegue, vem uma outra etapa, o da realização. E aí essa é a mais complicada. Eu acho que antes da gente chegar na realização, o título da oficina são os erros assim, de produção, mas eu acho que a gente acertou muito nesse pitch. E foi muito bom a gente pensar o seguinte, não sei quantos projetos, assim, eu não sei de cabeça quantos projetos a secretaria estava avaliando para poder passar nesse edital, mas a gente sabia que a gente estaria ali no horário meio que de 11 horas, por aí, para poder apresentar, e já no dia anterior já tinham escutado um monte de pitch, um monte de projeto. E a gente já não ia ser o primeiro, nem o segundo daquele dia. Então a gente pensou, o que é que a gente tem de diferente para poder apresentar? Como é que a gente consegue conquistar essas pessoas? Então, assim, isso eu acho que foi muito assertivo, assim. Todos os projetos que a gente faz aqui na Cariobá, com todos os seus erros e tudo mais, a gente procura algo de diferente, sabe? Eu acredito, eu sei que a Lu também, a gente pode falar sobre qualquer tema, você pode querer falar sobre a água, você pode querer falar sobre o amor, assim, mas é o seu recorte sobre o amor. A gente estava falando sobre Nova Iguaçu, era um projeto, no fundo, que era uma homenagem ao aniversário de Nova Iguaçu. E a gente, que recorte é esse dessa cidade? Que recorte temporal foi esse que a gente fez para poder falar dessa cidade perfume, né? E como a gente consegue materializar sensitivamente, em cheiro, essa realidade. Então, assim, a gente procurou, de fato, mapear algo que chegasse no coração dessas pessoas. É no terreno da sensibilidade, do toque, que a gente realmente quer chegar, assim. A gente gosta de trabalhos aqui na Cariobá muito detalhistas, assim. Então, a gente não poderia fazer diferente nesse edital e não impactar as pessoas logo de cara, assim. Então, eu acho que
A Cidade Perfume, a gente vai entrar, né, nessas dificuldades que a gente teve nesse projeto, mas esse pitching, ele foi, de fato, assim, muito assertivo, tanto que o projeto passou bem posicionado e a gente foi realizar, né? Foi uma alegria tamanha, a gente ficou muito feliz, a gente comemorou. No mesmo dia também a gente descobriu que um curta nosso, que a gente vai falar mais na frente, ele foi selecionado para um festival e ganhou, mas nesse dia a gente ficou muito feliz e logo em seguida vem aquele baque, né? A gente tem o dinheiro, a gente precisa prestar conta disso e a gente precisa saber como gerir e mais, como dar conta de tudo que a gente prometeu. Para vocês terem uma ideia, a gente prometeu pintura no chão, com tinta que a gente não sabia direito o nome e a gente não sabia como ia realizar aquilo, mas a gente tentou driblar essas dificuldades e esses erros, sim, na escrita desse projeto, para conseguir cumprir com grande qualidade tudo que a gente tinha colocado ali. Para vocês terem uma ideia, esse edital era no valor de 15 mil, né, Lu? E a gente resolveu fazer, e as pessoas que passaram também faziam um evento de um dia, de online, coisas assim, compactas, né? Claro, as pessoas muito mais experientes que a gente. Só que a gente escrever prometendo um projeto de intervenção artística de uma semana, com 15 mil reais. Intervenção artística que tinha uma parte, né, que tinha ali a sua questão de arte urbana, que precisava de cenário e tudo mais, esse cenário que tinha que dialogar com a nossa peça, né? com essas sketches que iam rolar durante esses 5 dias. Então, assim, foi desafiador cuidar desse orçamento e da dimensão desse projeto. A gente sai de um projeto de venda, que a gente não conseguiu vender, e vai para a Cidade Perfume para gerir uma equipe que acho que direta e indiretamente envolveu mais de 50 pessoas. Não é isso? Era uma equipe bem grande. 2 universitários cuidando desse babadinho aí, não é? E além da equipe também, gente, nós estamos compartilhando o slide, então a gente não vê se vocês falarem alguma coisa no chat. Pode tirar então, o se vocês microfone. quiserem falar alguma coisa, só ligar o microfone e fiquem à vontade. Mas em relação à equipe, era uma equipe muito grande, assim, a gente nunca tinha gerido uma equipe, tínhamos feito alguns trabalhos de produção bem menores e sempre tinha ali ou um professor ou alguém mais experiente que a gente para comandar. E dessa vez não, éramos nós dois como produtores e tendo que dar conta de toda essa dimensão de um projeto cultural. Então, era uma equipe muito grande, a gente não tinha uma experiência de como fazer isso, mas também fomos muito honestos com a equipe, falando, olha, é a primeira vez que a gente faz, juntamos isso, são erros de produção, mas eu acho que um dos erros que a gente não cometeu foi na escolha das equipes. Isso fez toda a diferença em todos os projetos que a gente produziu, que eram equipes que compravam o projeto e eram tão donos e sentiam tão parte quanto a gente. Então, a equipe foi uma questão de um erro que não cometemos até hoje, ainda bem. Mas não tínhamos essa experiência e tínhamos que fazer. Então, era tudo muito e também muito preocupados em fazer a coisa certa, né? Porque tinha uma prestação de contas para ser aprovada, era um edital, então era uma coisa mais profissional e a gente tinha esse profissionalismo. Então, e foi um projeto muito grande, assim, era um projeto, como o João falou, de uma semana, apresentações todos os dias, a gente tinha um cronograma muito grande. Nós aprovamos o edital, o projeto em 2016, no início de 2017 nós recebemos o valor, só que como era para homenagear a cidade, a gente defendeu o que ia acontecer no aniversário da cidade, em janeiro, a gente teve que realizar em janeiro, então já não poderia realizar em 2017. Então foi um trabalho de 2016 a 2018, mas um trabalho de um ano, por aí, de fato, trabalhando para esse projeto, por um orçamento de 15 mil reais.
Então, vocês imaginam, a gente, obviamente, pagou para trabalhar nesse projeto, mas também pensando nessa oportunidade que a gente teve de, é o nosso primeiro projeto, a gente está fazendo um estágio, uma faculdade na prática. E é o poder de você se encantar por um tema, né? Se você é aquilo, a gente não desistiu do Encanto Fluminense, a gente não desistiu dessa temática que é a Cidade Perfume, desse recorte que a gente fez. Então a gente estava ali a fim de desbravar e de superar qualquer dificuldade. E acho que vale a pena agora a gente falar do cenário do figurino e dessa dificuldade da execução ali de fato nos 5 dias, mas mostrando para vocês imagens de como foi esse projeto, assim, para vocês verem que foi difícil, mas valeu a pena porque ficou lindo, não foi? Pode passar assim, olha aqui, uai, volta aqui, pronto. E aí a gente tinha essas complicações, né? De um cenário que a gente prometeu, que era um totem redondo, não era só um, né? Eram 5 totens, um para cada dia. Então, cada dia a gente ia contar um pouco da história de Nova Iguaçu. E o cenário seriam esses totens. E eram totens redondos, obviamente não pensamos em como realizar, e quando foi, de fato, acontecer, veio toda a problemática de como vamos sustentar 5 totens redondos num lugar que é... Um terreno todo desnivelado, um terreno, né? todo desnivelado, com grama, e é na rua, então ele não pode ficar os 5 dias, ele tem que ficar... A gente tem que guardar o tempo todo. Então, isso foi uma questão... Aí nós conseguimos uma pessoa que fazia o cenário na Cidade do Samba, e aí ele foi explicando as possibilidades que nós podíamos fazer, e chegamos num meio termo, que não era o que a gente imaginou inicialmente, de serem totens enormes, mas eram totens que eram possíveis de ser carregados e de ficar em pé, porque também não podia ser muito leve, porque o vento ia levar. E os figurinos também, porque nós tínhamos, né, uma verba para figurino, uma verba para figurinista, e a gente queria um figurino muito elaborado, do jeito... Esse projeto foi todo pensado, a gente queria que fosse uma caixinha de joias mesmo. E... A gente é barroco, né, Luciana? É tudo muito detalhista. Então, assim, a gente tinha em mente todos esses detalhes. Por exemplo, esse personagem verde que vocês estão vendo, que é o Tenébrio, Tenebra é o nome científico do bicho da laranja, né? Daquela lesvinha da laranja. Então, a gente queria que ele representasse a folha. Então, a gente tinha esses tons, o tipo de material que a gente queria trabalhar. Tem também esses outros personagens, eles representam a trupe, Mambembe, que está chegando em Nova Iguaçu e que vai ajuda desse cara desse bicho que recebe, né, as pessoas nessa cidade encantada, nessa cidade perfume. E esses outros personagens deveriam estar nesses tons da laranja, né, do fruto ali, né, desses tons de uma laranja mais madura, ela ainda ali do amarelo, nesse degradê do amarelo para o vermelho. Então, assim, eu e a Lu, a gente estava ali em cada detalhezinho, como a gente gostaria que fosse saindo, né? Só que nesse processo de imaginar como a gente queria, a gente ignorou um pouco o fato de que ia acontecer em janeiro, na Via Light. Então, em pleno verão, a sensação térmica de 50 graus, mas a gente... Aí a nossa figurinista, a Dayana, ela deu opções para a gente um pouquinho menos carregadas. Né? E vocês podem ver que eram bastante, mas essa foi uma questão também que... Mas a gente falou com a equipe, falou, olha, vai ser assim, tudo bem, e funcionou, mas eles sentiram muito, muito calor, inclusive na hora... Porque a gente não tinha, eram 15 mil, imagina, a gente não tinha dinheiro para montar o que a gente montou, muito menos ter opção de figurino. Então, era o mesmo figurino para todos os dias. Os 5 dias, né? Os 5 dias. E a apresentação acontecia por volta ali, no horário do almoço, por volta das 11 horas. A gente colocou isso no edital. A gente prometeu que seria às 12 horas, porque a Via Light tem um fluxo maior, então a gente queria capturar o público das pessoas que estavam andando nessa região comercial
mais as pessoas que estavam de carro, porque, assim, a graça dessa intervenção, a ideia dela é você poder passar, assistir um pedaço, ou só passar e ter aquele start, uma comunicação rápida do que é que você está tratando ali. Então, assim, a gente queria ter esse público muito fluido, e para isso a gente queria fazer meio-dia, ainda sem saber ou sem imaginar, ou já poderia imaginar, né, que ia ser um grande, já deveria ter imaginado que era um sol muito forte, assim. Mas quando a gente passou no projeto, a gente já estava imaginando um pouco isso, e é isso que a Lu falou, a gente foi honesto com as pessoas, com todo mundo que estava trabalhando ali, como a gente sempre é, e contou a realidade. Olha só, o processo é esse. Todos os atores testaram muito esses figurinos, a gente pôde conversar o que incomoda, o que não incomoda, respeitar onde cada um fica, com que cada um fica mais confortável. Então, assim, eram 4 atores na trupe, mais o Tenébrio, e tinha mais a participação especial da Ana, que fez a africana, e a gente tinha a participação também da Bia, que representava o Rio Iguaçu, que era uma dançarina, né? E aí, durante as apresentações, a gente tinha essas questões tanto de figurino, mas também de maquiagem. Nós não tínhamos uma pessoa responsável pela maquiagem, então éramos nós mesmos, assim como todo o cenário, por exemplo, esse totem que vocês estão vendo, ele foi uma pintura que um artista, Mário, né? O Mário, ele pintou os totens, e aí a gente imprimiu em tecido e nós mesmos grampeamos, nós e a equipe que se juntou nos dias para a gente montar tudo. Então, tudo foi feito à mão, tudo foi feito com grampo, a cabaça que está ali, a gente cortou cada fio de cetim, cada pompom. Então, a gente tinha essas questões de nada podia dar um problema porque a gente não tinha uma outra opção. E em janeiro a gente tem uma outra questão, que além do sol muito forte, é a possibilidade de chuva. E estava com previsão de chuva para os dias. E como que a gente ia fazer se chovesse? Já era, porque a gente tinha um monte de... A gente tinha as plumas e tudo. E essas plumas também, algumas partes do figurino, a gente comprou com dinheiro do edital e outras partes a gente foi no dia de um desfile da escola de samba na Sapucaí e fomos garimpando as fantasias que as pessoas não iam deixando para trás ou resolviam dar e para montar esse espetáculo, então esse projeto. Então foi tudo muito manual e isso demorou muito tempo, tomou obviamente muito tempo da gente. Era basicamente estudar e se dar de perfume, mas também nesse sentido de encarar como um estágio mesmo durante a faculdade. E a questão da maquiagem era aquilo, ninguém tinha a experiência com maquiagem, e aí no dia não tinha essa pessoa responsável, então toda a equipe, cada um foi maquiando o outro, e aí saiu, e a gente conseguiu cumprir tudo que a gente prometeu durante esses dias de apresentação. Com muito suor, assim, com muito trabalho, mas assim, acho que tudo vale muito a pena. Se tem um quadro, uma imagem que me marca desse processo da Cidade de Perfume, quando um garotinho, assim, de uns 4, 5 anos, ele ficou ali junto com a mãe acompanhando todos os dias. Ele ia durante, assim, umas 11h30, antes da gente começar, meio-dia ele estava lá e foi assistindo segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sexta era o nosso último dia. E quando acabou, ele virou para esse personagem, né, para o Tenébrio, que foi feito pelo Roy, que é um ator incrível, maravilhoso, assim. Ele virou para o Tenébrio e perguntou: então, acabou, eu nunca mais vou te ver, eu vou ficar com saudade. Aquilo para a gente foi ótimo, assim, porque era sinal que a gente tinha conseguido atingir um coração, sabe? A gente sabe que tiveram outras pessoas ali que também que estavam durante o dia, a gente teve um público muito legal, mas aquele garoto, ele simboliza esse encantamento que a gente queria passar com esse projeto. Porque
quando a gente leu lá atrás, no início de tudo isso, essa pesquisa sobre a cidade de Nova Iguaçu, essa cidade perfume, a gente queria causar esse encantamento, a gente queria trazer esse cheirinho da laranja para as pessoas e contar uma parte dessa história de maneira lúdica, de maneira mística, fantasiosa, tudo isso, assim. E aquele garoto, ele foi tocado, isso para a gente vale muito. E claro que teve o cheiro da laranja, e claro que a gente borrifou a essência da laranja em muitos lugares, e o Tenebro, esse personagem, ele tinha um borrifador de laranja onde as pessoas podiam sentir assim esse cheirinho, né? E dessa vez a gente diminuiu também O exagero, o o exagero. exagero. E outra questão também de realizar a Cidade Perfume foi que a gente estava fazendo isso numa via expressa, que é a Via Light, então era muito barulhenta também. E era teatro de rua, não tínhamos equipamento, então de última hora a gente percebeu que não tinha como o público ouvir os atores, então compramos aqueles alto-falantes que normalmente o ambulante usa, e professores. E aí a gente foi o que nos salvou durante as apresentações. Uhum. E outra questão também é que nós nunca tínhamos realizado um projeto, primeiro, grande, e segundo, em espaço público. Era sempre num lugar mais fechado, na universidade, ou então no shopping, em espaços mais controlados. E quando a gente foi realizar a Cidade Perfume, não imaginávamos que precisávamos das autorizações, mas não sabíamos como era esse caminho. E aí isso depende de cada município, mas na cidade de Nova Iguaçu, o que a gente fez foi, nós precisamos da autorização do bombeiro, a gente precisa da autorização da Polícia Militar, da Polícia Civil, e cada órgão desse pede uma lista de documentações. Então, além do processo de fazer toda a parte criativa e artística do projeto, a gente teve que, além da produção em si, entender o que são essas documentações. Então, precisávamos de qual é o nome daquilo? Extintor? Extintor de incêndio. A gente teve que comprar, né, o extintor de incêndio. Procurar fornecedor de extintor de incêndio. E para você conseguir o alvará, a autorização de um, você tinha que ter a autorização do outro, que precisava ter a autorização do outro. Então, foram muitas visitas que a gente fez a esses órgãos, quase que semanalmente, durante um ano, a gente ia para conversar e tentar entender alguns. A gente teve sorte de ter pessoas bem atenciosas, e foi isso, assim, não sabíamos sobre como ter essas autorizações, então era visita, era conversa, era tentar conseguir documentos, e tem que estar tudo muito certinho, porque nossa preocupação era, estamos fazendo um projeto com um edital, então a gente não pode chegar no dia e descobrir que não pode realizar. Então tivemos todas essas questões de ECAD também, de entender o que pode, o que não pode, quanto que paga, qual é o tempo. Então a gente teve que minutar cada música que a gente ia usar, e entender. E como era um espaço público e um espaço aberto, a gente não tinha, e era um teatro que fazia um circuitozinho até chegar no canteiro central. Então, como que calcula a quantidade de público que vai ter para o ECAD poder calcular o quanto a gente tem que pagar? Então, isso foi um desafio muito grande assim, para a gente, no sentido de tentar materializar o que não é muito materializado. Isso foi bem desafiador, assim. E quando o evento acaba, né, quando a gente conclui esses 5 dias, além de estar muito cansado, você tem que pensar o que eu vou fazer com todo esse material, porque fica figurino, fica muito material de cenário, e como a gente estava com a Cariobá, ela não
tinha uma sede, um lugar físico para poder guardar isso tudo. A gente estava armazenando na casa da Lu, em Bento Ribeiro, então tinha que calcular também esse transporte. Sair de Nova Iguaçu e voltar com isso para Bento Ribeiro, a gente pensou o que a gente vai fazer com esse material, né? De fato, vira ali um elefante branco, a gente fica, vende, faz o quê? Vamos montar de novo? E tem montar, mas isso funciona só no espaço. A gente criou um projeto que funciona ali, para aquele lugar, para aquela data. Vai montar de novo como? Vamos fazer uma exposição? A gente pensou muito assim, em desdobrar ele de muitas maneiras e a gente chegou à conclusão de que precisava passar isso adiante, sabe? A gente guardou os figurinos e conseguiu doar parte desse cenário e guardar algumas coisas assim também. Todo esse painel de arte, a gente guardou isso tudo, mas esse madeirite a gente acabou doando para a Escola de Samba Tradição, o que foi ótimo, assim, porque naquele ano a escola fez um bom desfile, então é isso, né? Faz parte. Que bom que a gente pôde fazer essa doação, até porque a gente não teria como guardar e foi importante para essa galera da escola de samba. E outra... E é isso, né? Assim, quando a gente vai criar um projeto, a gente pensa muito em como vai ser e, de fato, ficou muito lindo, ficou do jeito que a gente queria e a gente, na verdade, ficou até mais bonito do que a gente imaginava, mas depois foi um processo de conseguir dar um fim e um lugar que, se ficasse lá em casa, ia ficar lá em casa até a gente fazer um outro projeto parecido. E ficou em um quarto, então, né, é importante pensar no depois também, não só no antes e no processo. E aí, sobre o depois também, tem uma questão de você prestar contas, né? Então, nós não tínhamos nunca prestado contas de um projeto, e era um edital que simplificava bastante, mas ainda assim era uma questão muito grande para a gente, porque não tínhamos essa experiência. E aí, por exemplo, no orçamento, a gente colocou uma rubrica como elenco. E aí, na nota, a gente botou serviço de atuação, porque para a nossa cabeça tinha total sentido um serviço de atuação na rubrica de elenco. Mas isso para uma secretaria, quando ela vai ver a sua prestação de contas, não, você tem exatamente a rubrica. Se você botou elenco, a sua nota tem que ser serviço elenco, por mais que fique estranho a conotação. Então, quando for fazer o orçamento, além de pensar se o projeto, ele de fato cabe nesse orçamento, pensar quando você for prestar conta, o que você vai colocar nas notas e o que faz sentido, tanto de se aquela pessoa ela é apta a entregar aquela nota, ou se você fazer por pessoa física, como que você vai colocar a descrição e como que vai funcionar esse processo para você também não ter muita diligências na prestação de contas. Exatamente. Eu acho que da Cidade de Perfume é isso, né, Lu? A gente pode passar para um outro projeto. Gente, fiquem à vontade, tá? Para fazer qualquer pergunta, viu? A gente tá... Acho que tem uma mensagem aqui no bate-papo. Vamos dar uma olhada? Obrigado, Marise. Honestidade com a equipe é tudo. E a equipe foi muito parceira com a gente desde o início assim, da contratação. A gente sabe que dentro desse edital de 15 mil, a gente não pagou exatamente... Não mesmo. Não mesmo, assim, a gente não chegou perto do cachê que esses atores mereciam, do que é nosso figurinista, nosso cenógrafo. A gente também não se pagou, mas, ok, passamos, vamos assumir essa nossa inexperiência e vamos honrar, ser honestos com o que a gente consegue fazer diante de tudo que a gente prometeu. Vamos fazer tudo, mas tudo como diante de quem nós somos, de quem nós éramos naquela época. Então, assim, sem dúvida nenhuma, o que vocês estão vendo aqui em fotos foi o melhor que a gente conseguiu fazer
naquele ano, naquele momento. E o que é bom é assim, Cidade Perfume já passou em 2016. Em 2018, né? Aconteceu em 2018. A gente para hoje para olhar, a gente parou para fazer esse slide, essa apresentação para vocês. A gente tem muito orgulho. A gente tem bastante orgulho desse projeto, assim como a gente tem também dos outros, mas em especial desse porque ele serviu para dar musculatura para o que a gente é hoje e para todos os outros editais que a gente conseguiu escrever e foi contemplado. Então, assim, a Cidade de Perfume é um case de sucesso para a gente, porque teve muito aprendizado. Tem uma outra questão que a gente deixou passar rapidinho, é que no nosso projeto a gente colocou que ia fazer uma intervenção artística para além do teatro de rua, que era no chão na calçada da Via Láctea. Era com tinta e tudo mais. A gente viu que não era possível, porque a tinta que a gente achou que existia e que defendeu no projeto, como se ela de fato existisse, ela não existe, a gente entendeu errado. Na verdade, a gente estava falando uma tinta super conhecida que tinha da nossa cabeça, que era como se fosse uma coisa muito diferente, mas no final a gente descobriu que era uma tinta guache. E pensamos que como que a gente vai pintar essa calçada todo dia e tirar porque a gente, enfim, a gente está fazendo uma intervenção e uma apresentação, mas a gente está na rua, então não tem como a gente deixar uma pintura que provavelmente vai se desgastar ao longo do dia e depois no dia seguinte vai ter que retocar e vai ter que retocar, e a gente já estava com uma equipe que era grande para ser gerida, mas no momento era uma equipe também muito reduzida, não era uma equipe que tinha que ter num projeto de 5 dias. E aí não tinha como a gente botar a nossa equipe e a nossa artista plástica, que era a Luciana, para ficar pintando todo dia em janeiro na Via Láctea. Então, a gente criou uma alternativa para poder entregar o que a gente prometeu no edital, que foram laranjas. Então, a gente pegou as árvores que tinham e os espaços que tinham na Via Láctea para fazer laranjas de papel machê. Então, essas plantinhas que tinham na Via Láctea, em outros espaços, a gente usou também como divulgação, então colocamos no calçadão que tem lá e tudo. E botamos laranjas para rememorar esse tempo que tinham os laranjais na cidade. Então, foi uma alternativa muito trabalhosa para a Luciana também, mas pelo menos nos dias de apresentação deu um ar de cidade perfume, que era o que a gente queria nas árvores, e ao mesmo tempo a gente também conseguiu poupar um tempo, porque aí era mais colocar e tirar e não precisar pintar todo dia. Em casa, mais uma vez, com as nossas pesquisas, assim, que por mais curioso e estranho que foi fazer esse link, né, da patrocinadora Light com a Via Láctea, isso casa com a nossa pesquisa, porque onde hoje é a Via Láctea, ali existiam muitos laranjais. Então, quando a gente coloca essas laranjas aí, remonta esse cenário, é uma forma de homenagear e de respeitar esse lugar, esse espaço e as pessoas que fizeram essa cidade, né? Olha só, antes da gente passar para o próximo tópico, o Mike disse aqui também é aluno do IFRJ, amo, nossa instituição querida sempre. E a Marise agradeceu e deu parabéns para a gente estar compartilhando todo esse processo com vocês aqui. Então é isso, gente. Podem mandar mais comentários aí que a gente vai lendo. Vamos para o próximo? Bom, então assim, tem mais alguma coisa, Lu? Falar? Foi? Então, assim, durante a Cidade Perfume, não foi isso, eu estou muito louco nas datas, não, né? Foi durante a Cidade Perfume, em 2017, antes da gente chegarmos finalmente ali na realização da Cidade Perfume, a gente ganhou uma pauta para poder fazer um evento no shopping Nova Iguaçu.
E aí a gente se perguntou, o que nós podemos fazer? A gente pensou, podemos fazer uma coisa que a gente não tem muito domínio, porque a gente gosta de se desafiar. A gente conhece alguma coisa sobre cosplay? Nada. A gente tem essa ligação com cultura nerd, geek? Nada. Nada. Então, o que foi que a gente fez? Falou, poxa, a gente não consegue encontrar aqui na Baixada, porque a gente tem alguns amigos que estudaram com a gente, como o Lucas, que está aí todo de xadrez aqui na ponta, e outros amigos que moram na Baixada, que eles dizem, olha, hoje os grandes eventos de cosplay ou acontecem em São Paulo ou no Rio, então a galera tem que sair daqui e ir para lá. A gente não tem ou não tinha um evento que contempla esse público, né, aqui na Baixada Fluminense. E Nova Iguaçu é uma grande cidade e ela já faz por si só grandes eventos. Então a gente pensou, vamos usar essa pauta aqui no shopping para poder fazer o concurso cosplay. Mas para isso a gente precisou estudar muito. E não foi um projeto que a gente passou em edital ou coisa do tipo. A gente foi fazendo com apoio do IFRJ, da nossa faculdade, porque a gente estava cursando uma disciplina que era a disciplina de Desenvolvimento orientado de projeto. Exatamente, desenvolvimento orientado de projeto, que a gente precisaria entregar um evento na faculdade. Então, assim, como a gente ia fazer Cidade de Perfume só em 2018, até poderia usar Cidade de Perfume para essa disciplina, mas já teria passado, a gente falou, precisamos fazer um evento agora, vamos unir o útil ao agradável, a gente quer falar sobre esse tema. E o concurso cosplay foi acontecendo, né, Lu? Já que a gente pensou, vamos fazer um concurso cosplay, nós não tínhamos muito conhecimento sobre o assunto, então a gente, primeiramente, vamos pesquisar e entender como é e tudo. Olha aí, o Mike. Eu lembro de você, Mike. Ele falou que organiza eventos de animes pela Baixada, um anime em ação, é verdade, é isso mesmo. E eu fui a esse evento, essa mina de Cinderela ganhou o meu evento, inclusive. Que massa, cara, que maravilha, que bom que você foi. Então, a gente pesquisou bastante e o Lucas, que ele já, né, ele entende bastante, ele é uma pessoa que faz cosplay e tudo mais. Fomos tentando entender e fazer, porque a gente também não pode chegar num terreno que não é nosso e não respeitar e achar que a gente sabe muito. Então, nós juntamos pessoas que, de fato, entendiam do assunto e gostavam muito, e foram explicando para a gente como que era, foram compondo a equipe e produzindo junto. E aí, uma questão também desse concurso foi que, porque a gente não entender tanto, não sabíamos muito bem onde divulgar. E aí a gente ficou naquela, pesquisando em grupos na época no Facebook, procurando outros produtores de evento cosplay e de cultura geek, para a gente tentar fazer uma divulgação. Só que a gente não entendia, como a gente não era um evento que a gente precisava muito do público, né, das pessoas inscritas, e de como isso ia funcionar, a gente não tinha muito um controle do que ia acontecer, né? Diferente da Cidade Perfume, que foi um projeto maior, né, um projeto a partir de um edital, que a gente tinha todas as outras questões, mas o nosso público estava ali muito fluido e passando e tudo mais, não era uma questão muito grande para a gente, porque a gente sabia que ia ter. Agora, no concurso cosplay, a gente precisava de inscrições, precisava fazer uma arte do evento. E aí, de novo, nós usamos nossas habilidades com a edição, programas de edição. Eu não tinha, né, dinheiro para contratar um design, alguém assim, então a Lu sempre conseguiu suprir essa nossa necessidade dentro dos conhecimentos dela e fez essa arte aí que vocês estão vendo, né, do concurso cosplay. E aí, nesse processo de divulgar o shopping, divulgando nas redes sociais deles e tudo, eles, obviamente, pediram a arte aberta. E aí, esse momento foi bastante constrangedor, porque a nossa arte era uma grande gambiarra, né? Se você abrisse o programa, ia ver que tinha a área da
a imagem ficava, só que por fora estava cheio de coisa, porque eu não sabia cortar. Então, eu ia virando, ia sobrando para todo lado, então o shopping percebeu que a gente não tinha muitas habilidades nessa área e possivelmente podia respingar na execução do na projeto. execução do projeto, que eles estavam dando uma pauta de um dia para duas pessoas, dois produtores iniciantes, com uma equipe também toda de universitário, colocar um projeto no palco do shopping, que era um shopping relativamente novo, né? Ele tinha acho que 1 ano só. Então, esse momento também foi bastante desafiador. Foi bem desafiador. E aí, por isso, a gente teve também, como nós não tínhamos tanto network para esse tema, né? Pessoas que já trabalhavam com isso na Baixada e tudo mais, a gente não sabia muito quais categorias elas poderiam funcionar, quais não poderiam. E aí, uma categoria em específica, por exemplo, que nós divulgamos, nós não tivemos inscritos. Nenhum. E aí tivemos que cancelar. Então, mas aí, para nossa surpresa, como a gente não tinha a condição, não tínhamos, né, como saber tanto quantos inscritos tinham, porque tinham os inscritos, mas a gente sabia que não necessariamente quem estava inscrito ia comparecer, e não sabia se ia chegar alguém para se inscrever na hora. Mas, para nossa surpresa, teve bastante gente interessada. E foi um evento muito legal, porque as pessoas, elas de fato, elas levam muito a sério, né? Então, eram produções muito boas, foram apresentações muito lindas, bonitas. assim, Foi muito legal essa experiência e conhecer um pouco mais. Então, a gente, na verdade, a gente vai conhecendo os universos também à medida que a gente vai se desafiando nas produções. E a produção, ela permite muito a gente ter esses contatos com esses universos completamente diferentes do que de eventos que nós vamos. E aí, produzir um evento como esse foi muito legal, assim, por mais que a gente tenha tido essas inexperiências da temática e das habilidades artísticas e tudo, mas funcionou bastante. Funcionou muito e até hoje as pessoas vira e mexe, vão lá na página do concurso cosplay e pedem para voltar, para a gente fazer mais uma edição. Cadê? Porque nunca mais teve. Então, assim, é um evento que a gente tem um carinho muito grande, a vida da gente foi tomando cursos diferentes, mas a gente super faria uma outra edição, porque foi muito agradável, foi muito, muito, muito gostoso. E a gente, como ela falou, a gente conseguiu aprender muito e se aproximar de uma cultura que a gente não tinha tanto contato. Então, assim, valeu muito a pena a gente se desafiar, entender, encontrar os erros do caminho e conseguir superar isso tudo. Valeu muito a pena. Categoria grupo, o Mike falou para fazer categoria grupo. Não, era uma categoria que é péssima. Inclusive, mas era... Na época era uma tiete, a gente meio que pegou essa categoria inspirada em algum evento de São Paulo. Eu não lembro exatamente qual, mas era chamada, acho que, não lembro, de Cos-pobre, é a categoria cos-pobre, né? E aí, mas aí não tinha inscritos, até porque, assim, as pessoas que foram, de fato, elas eram... elas todas, a maioria foi para desfile ou para apresentação. Sim, exatamente. Então, E não tinha cosplay feito assim de qualquer jeito, que não tinha um capricho, sabe? A galera foi realmente, até a galera que não se inscreveu na hora, que não estava lá, mas que estava de cosplay, arrasou e estava muito bem, e estava tudo muito bem feito assim. Então não foi fácil para os jurados e a galera de fato caprichou assim. Vamos
Para o próximo. Agora, gente, a gente vai chegar nos filmes aqui da Cariobá. A gente já está encerrando. A gente deixou para falar sobre os filmes agora no final, né? A gente começou a fazer curtas aqui na Cariobá também em 2016. E o nosso projeto mais recente, lançado agora em dezembro, foi o Amai-vos. E essa parte de audiovisual, ela também encantou a gente muito. A Lu, ela já tinha feito alguns trabalhos antes mesmo de entrar na faculdade, como na parte de produção, né, Lu? De assistente e tudo mais. E eu, particularmente, era mais afastado desse universo, costumava sempre escrever muito para o teatro, e aí a Lu me desafiou para escrever também para o cinema. E foi arrebatador, assim, foi uma paixão muito grande, essa forma que a gente consegue se comunicar. E claro que com tudo assim que a gente faz e que faz a primeira vez, tem muita dificuldade, né? A gente foi fazer, e o nosso primeiro curta, que é uma micrometragem, ele é o Quase Ontem. A Luciana descobriu um concurso, né? Zapeando ali os sites de concursos, de filme e tudo mais. Ela descobriu o Selo Cine, que é um festival de micrometragens que você pode fazer com o celular. Então a gente pensou, bom, vamos fazer isso, né? Vamos tentar gravar um filme. Só que era 2016, então a gente estava naquele processo de estava escrevendo o edital, né? Estava escrevendo na época Cidade Perfume, edital para passar. A gente ainda não sabia que tinha passado e a gente foi realizar um filme, um curta, uma micrometragem de 3 minutos, né, Lu? Então aquilo foi desafiador. A gente mais uma vez, com Yasmin Tainá, que é uma cineasta maravilhosa lá de Nova Iguaçu, ela diz que o cinema é arte do ajuntamento, e de fato é. A gente juntou uma galera que confiava ali na gente, né, atores e tudo mais. A gente juntou essa galera que acreditou naquela história, na potência de uma determinada história, e a gente conseguiu gravar o Quase Ontem. E, para a nossa felicidade, foi um filme tão compacto, e a gente gravou em 3 dias, não foi, Lu? Foram 3 dias e uma semana de de pré-produção. De pré-produção, é. Assim, na verdade, foi uma semana de escrever uma escaleta, né, que não tínhamos um roteiro, e gravar. Porque precisava ser muito rápido, porque estava pegando o prazo de entrega para o Selo Cine. E a gente fez pensando nesse festival. A gente quer muito participar desse festival. Ainda é muito difícil a gente ter festival de micrometragem aqui no Brasil, né? Então, o Selo Cine, ele realmente se destaca assim, em cenário nacional. A gente queria muito participar. Então, a gente conseguiu gravar essa história e participamos, né, desse festival. E foi uma alegria, porque, para nossa surpresa, o filme, a gente chegou lá, já estava entre os 3, né? E no decorrer do processo, a gente descobriu que ganhou o prêmio Cert Design, que era a categoria que a gente estava concorrendo dentro do tema 20 anos atrás. Então, a gente ficou muito feliz com esse resultado. E aí, o bichinho do cinema picou a gente de uma vez. Que a gente falou, ó, vamos continuar fazendo, vamos continuar testando essa nossa experiência, né, em audiovisual. E assim a gente seguiu para fazer o Cinematopia. E aí o Cinematopia e o Quase Ontem, eles têm uma questão muito parecida, né? Esses 3 filmes foram feitos totalmente sem passar verba, em edital. sem nada, eram vontades nossas. Mas o Quase Ontem e o Cinematopia, eles conversam na questão dos erros, principalmente na questão da maquiagem, que é sempre algo que a gente acaba não pensando muito quando não tem dinheiro, porque acha que a gente pode fazer e qualquer coisa a gente dá um truque. E no Quase Ontem, era o João como ator, ele tinha que ficar envelhecido, então nós compramos látex, e eu fui testando, então a gente foi vendo o que podia dava, funcionar, né, ou não. Saiu envelhecido, mas, por exemplo, a mão dele, como está nessa foto, não foi envelhecida, né? A gente só envelheceu o rosto e o restante do corpo de um menino de 20 anos. Então, essas questões com maquiagem foram as coisas que mais pegaram nesses 2 filmes. E no Cinematopia,
Não fizemos teste e precisávamos deixar os atores pálidos, Fantasmas, que eram né? fantasmas desse cineasta que está na capa, e a gente simplesmente tacou álcool. Tacou álcool não, tacou talco. Enchemos o rosto dos atores de talco, mas não sabíamos que talco fazia ardia o olho. Então, a sorte que eram nossos amigos e estavam fazendo juntos, mas tivemos que jogar água no rosto deles o tempo todo, ficar secando, porque não se pode botar álcool no rosto das pessoas porque arde. E outra questão também do Quase Ontem é que, como a gente fez ele em pouquíssimo tempo e, de fato, com zero recurso, todos os três, né? Mas o Quase Ontem foi o nosso primeiro, então a gente não tinha algumas questões, como, por exemplo, o cartaz. Então, ele é o nosso único filme que não tem cartaz. Nós não fizemos. Ainda, mas a gente sonha em fazer, né, Lu? Exatamente. A gente tem essa imagem, que é a imagem que mais representa o filme para a gente. É uma imagem muito bonita e está em alta qualidade, mas a gente não desenvolveu um cartaz em cima. Então, isso é uma questão também que a gente foi pensando para os próximos, do como a gente vai divulgar esse filme depois de ficar pronto. Porque, assim, acho que você pode contar uma história e deve contar todas as histórias que você tem em mente, ou que estão ali em ebulição dentro de você, se você conseguir contar isso no teatro, escrever ou colocar em um projeto audiovisual e conseguir gravar, mas você tem que ter em mente que é bacana isso caminhar para outras esferas e chegar em outros lugares, né? Então, a gente ganhou o Quase Ontem, a gente ficou muito feliz e a gente queria divulgar isso em outros lugares, né? Queria caminhar com essas histórias para elas chegarem em um determinado ponto, né? A gente entendeu que, poxa, então os nossos curtas, eles funcionam como portfólio para a gente, para a nossa equipe, e eles precisam caminhar por esses festivais. Então, vamos jogar esse jogo, vamos entender esse tabuleiro e como a nossa temática de um determinado filme consegue dialogar com a temática de um determinado festival. Então, o Cinematopia já foi pensando nessa metalinguagem, né, do cinema falando e conversando com o próprio cinema. A gente estava em 2017, ainda vivendo o que a gente infelizmente vive hoje, esse desmanche, né, que é essa dificuldade assim com audiovisual e tudo mais. E aí a gente foi contar a história de um cineasta traumatizado, vivendo uma fase difícil. Então, assim, a gente conseguiu dialogar e casar bem com esse filme. Eu não posso deixar de contar uma curiosidade, que a gente, apesar da dificuldade, essa coisa da maquiagem e tudo mais, o Cinematopia ele ganhou o prêmio de melhor maquiagem. Então, assim, para nossa surpresa, é que esse filme, né, a gente teve dificuldade para maquiar esses atores e tudo mais, e ele ganhou o prêmio. Então, assim, talvez os erros, talvez assim, eles funcionam de alguma forma para a gente aprender, e às vezes as pessoas que assistem não conseguem perceber determinado erro. Ao contrário, até gostam, né? A gente ficou surpreso com o que aconteceu ali e super funcionou. Tem uma pergunta aqui no chat. Esse curso fica gravado, é que perdi o início, o José Pinheiro. Ele está sendo gravado e... Aqui, deixa eu voltar, Lu. Falei. Não, ele vai ficar disponível no YouTube. A gente pode mandar o link para quem quiser. Isso. Mas não tem lista de presença, não. E ela te perguntou se vai ter novamente. A gente pretende continuar com esse projeto sobre os erros de produção. Assim, a gente vai desdobrar de outras formas, mas... A gente quer conhecer os erros das outras pessoas. Das outras pessoas. E aí a gente, mais para frente, conta isso, assim. Viu? Vamos falar do Reza agora, que foi esse nosso terceiro curta. Posso falar? O Reza a gente teve um outro desafio, que aí eu acho que me cabe mais, assim, porque ele foi um filme que a gente começou escrevendo ele
porque chegou uma proposta de adaptar uma história de um outro autor, adaptar um livro, e a gente estava correndo para colocar no edital, só que no decorrer de adaptar essa história para colocar no edital, foi na minha cabeça surgindo uma outra história que foi muito potente, e aí quando a gente percebeu que não ia conseguir autorização de um determinado autor para poder gravar essa outra história, que eu estava adaptando, né, do livro para o cinema, para um roteiro, a gente falou, não, vamos gravar o Reza. Vale dizer que o Reza foi feito em parceria com os meninos da Revés, que na época chamava Vila, né? Uhum. E eles chegaram com a gente para casar, fazer uma parceria, né? Uma collab entre Cariobá e a Revés Produções, que são o Ralph e o Renan, são parceiros nossos, assim, sempre. E aí a gente começou a fazer o Reza. Eu faço uma análise dos erros do Reza da seguinte forma. Era um curta maior do que as nossas dimensões de produção e de equipe. E quando isso acontece, a gente tem que ter sacar enquanto roteirista, enquanto produtor, enquanto diretor. Eu acho que a gente tem que sacar isso ainda no roteiro. O roteiro, ele é a forma mais barata de você ajustar um filme. Porque é difícil você, depois que já escolheu ator, que já selecionou figurino, todo mundo, você arrumar isso durante a gravação é quase possível. E quando você leva alguma coisa para pós que tem que ajustar, ainda é mais difícil. Então, Reza, ele já era um filme muito macro no seu roteiro, porque ele tinha externas. Eu tive uma aula com a Manuela Dias, que ela diz o seguinte: quando você lê lá no cabeçalho de um roteiro, interna, você entende, o produtor entende, barato. Externa significa caro. O Reza era um filme que tinha uma externa muito forte e, para além disso, ele precisava de muitas locações. Então, na minha experiência de roteirista, foi um filme que ele já estava caro no papel. E a gente não conseguiu identificar isso durante o processo de roteiro, porque aí você pode fazer vários tratamentos. A gente foi encantado por aquela história e falou, vamos fazer, vamos tentar realizar como está aqui. Para um roteirista, isso é maravilhoso. Você fica, ai, conquistei minha equipe, que delícia, vai sair exatamente como eu pensei, então vamos por aí. Só que, para o lado produtor, você fala, gente, que desafio é isso? Como é que a gente consegue solucionar isso daqui? A gente tinha uma gravação na Feira de São Cristóvão, uma noturna na Feira de São Cristóvão. E assim, você pensa numa equipe reduzida, na Feira de São Cristóvão, acho que a gente foi gravar numa quinta-feira. Quinta-feira a gente achou que tinha pouca gente na Feira de São Cristóvão, só que já tinha muita gente. E para além disso, a gente conseguiu reservar lá um palco, que não era o palco central, para gravar uma dessas cenas. Assim. A gente teve também outra dificuldade, a gente precisava de figurante para gravar essa cena, porque um dos nossos personagens era um sanfoneiro, dono de um bar na Feira de São Cristóvão. E aí, durante esse processo, a gente teve um problema com os nossos figurantes, que eles não conseguiram chegar, a gente não conseguiu, e precisava solucionar ali, porque é isso, ou a gente grava ali naquela hora, ou a gente não ia ter como ter aquela cena, porque a gente não tinha orçamento e a gente não tinha mais uma data na Feira de São Cristóvão. A gente precisava gravar aquilo ali. E aí a equipe foi a maquiadora, eu, a assistente de direção, a galera de produção, todo mundo catando as pessoas que estavam na Feira de São Cristóvão para poder fazer a figuração desse filme. E teve gente que super embarcou, a gente falou, ai, gente, é novela, é o quê? Até a gente conseguir explicar que era um curta, que contava tal história, como a gente gostaria de fazer, as pessoas foram comprando aquela nossa ideia, o que é muito bom assim, porque a gente acredita nessa coisa de energia, né? As pessoas estavam super disponíveis ali, porque a equipe estava disponível para contar aquela história, e as pessoas foram capturadas, elas foram conquistadas. Então, assim, esse foi um dos desafios do Reza. E fora esse dia de gravação, a gente teve outros dias de gravação que precisavam, assim, por exemplo, uma locação da gente era uma casa de uma das pessoas da equipe que disponibilizou para a gente, ela se desdobrou em 3 cenários ou 4, porque foi a casa, foi o quartinho, né, uma kitnet de um personagem, foi a cozinha da protagonista, junto com sala, quarto e o camarim desse sanfoneiro no bar. Então, assim, uma casa, para esse filme que a gente não tinha orçamento, a gente teve que ter todo um trabalho de direção de arte, que foi da Luciana Vilela,
e da Luciana Luciana Andrade. Andrade, que também cuidaram dos nossos figurinos. Elas tiveram que ter todo um cuidado de como... Da Caroline também. E da Caroline, de como a gente ia conseguir transformar um ambiente em 1000 quase, sabe? Então, assim, foi uma dificuldade muito grande. Então, é isso, é você entender. Quando você pega um roteiro, e hoje a gente consegue fazer essa análise aqui, vamos ver o que é possível ser feito e como a gente consegue organizar essa ideia e organizar essa história para que ela continue emocionante, impactante, que crie uma ligação com o público, né, com o sujeito espectador, mas que não gere para a sua equipe de produção um desgaste muito grande. Gente, a gente tinha uma diária no Reza, e ela começava assim, eu lembro que eu acordava, eu também fui diretor desse filme junto com o Ralph, e eu acordava às 5 da manhã, eu ia dormir 2 da manhã e acordava no outro dia 5 da manhã também, assim, porque a gente precisava gravar muita coisa em pouco tempo, era isso, era um filme de muitas cenas. Na verdade, a gente fala que o Reza, ele é um curta, mas é quase média, né, em termos de tamanho, porque ele tem ali 20 e poucos minutos. E foi um filme muito custoso, assim. Eu lembro que quando eu acabei o Reza, eu falei o seguinte: gente, eu não quero mais fazer audiovisual, eu não quero mais ficar perto de nada, não quero mais fazer roteiro, eu quero assim um ano sabático. A pessoa com ano sabático de idade, precisando pagar as contas, não vai ter ano sabático, meu amor. Principalmente quando você gosta do que você faz. E eu sou uma pessoa que gosta muito de contar história. Então, assim, o bichinho do audiovisual picou a gente e a gente foi fazer, foi contar outras histórias também, após o Reza, que é um filme que eu me orgulho muito, porque o Reza, ele foi um grande curso de audiovisual em pouco tempo e de forma muito intensa. E foi nosso primeiro filme também com captação de áudio, né? Os outros filmes foram sem iluminação, o Cinematopia teve uma iluminação, mas era... Do a gente diretor, né? conseguia ter um domínio maior com os equipamentos que a gente tinha. O Reza teve captação de áudio, tinham bastante diálogos, eram locações como a Feira de São Cristóvão, que eram muito barulhentas. Então, isso também foi foi algo que a gente aprendeu muito, assim, como escolher as locações, o momento das falas, o momento que a gente precisa de silêncio, e se a gente precisa de silêncio, a gente precisa visitar as locações algumas vezes e em momentos diferentes para entender a hora que a gente vai gravar e se de fato aquele lugar ele vai dar o áudio que a gente precisa, né, o silêncio que a gente precisa. Então, foi um filme Demandou. que foi o primeiro com muitas coisas, né? Primeiro de uma iluminação maior, então a questão do entender como você fala com a empresa que vai alugar o equipamento, porque esse filme foi sem verba, mas a gente tinha um dinheiro não, né? Os meninos, o Renan e o Ralph, com a Dila, que agora é Revés, eles ganharam outro festival, então eles ganharam um apoio da Neymar, de um lugar que aluga equipamentos de audiovisual. Então a gente teve essa questão, né, que era a Cia Rio e a Neymar. Então, nesse ponto a gente tinha uma base maior do que os outros, né? Mas isso também complexifica a produção. E aí tem o deslocamento dos equipamentos, tem você entender qual equipamento você de fato precisa para você conversar com o diretor de fotografia, conversar com o fornecedor, e aí como você pode dialogar, e isso precisa caber no orçamento que eles deram, então o que a gente podia tirar, o que não podia. Então, entender o básico de nomes de refletor, nomes de equipamentos de captação de áudio, é fundamental, porque você fica um pouco perdido quando não sabe muito bem, e normalmente é a produção, pelo menos nos nossos filmes, a produção é que mais está em contato com... Obviamente, né, a produção está em contato com os fornecedores, mas a gente faz esse meio termo e também conversa com o diretor
e com o diretor de fotografia para entender o que a gente pode tirar. Então, a gente dá umas... será que a gente não pode substituir por isso? Não pode? E no resto a gente não tinha muito domínio, então a gente tinha que ficar perguntando sempre e tentando ver o que dava para fazer. A preocupação também que esse material de iluminação que a gente teve, tinha uma multa, né, se alguma coisa queimasse e tal e tal. Então, assim, a todo instante era uma preocupação muito grande, assim, né? Porque é 220, é 110 e cuida dessa energia, e, opa, vamos aqui com calma. E material de iluminação muito pesado para a gente carregar, com a equipe muito reduzida. Então, assim, era diretor carregando iluminação, era ator carregando iluminação, foi de fato um filme com a equipe, é aquilo que eu sempre disse, né? A equipe que a gente conseguiu reunir, a gente comprou essa ideia e que, de fato, conseguiu realizar isso, apesar de todas as dificuldades. Né? Pode. E agora a gente vai chegar nos nossos projetos mais recentes, né? E a gente tem aí o Murada e o Amargos. Murada e Amargos são 2 curtas nossos que foram contemplados com editais. Então, a gente pode falar desses filmes com uma certa tranquilidade financeira, mas com desafios que eles também apresentam. Amargos, Cafundosos, Aconchegos e Murada. Esses 3 filmes, que foram os filmes mais recentes da Cariobá, ambos passaram em editais, e aí a gente conseguiu pagar melhor essas pessoas, mas ainda não pagando o ideal. E eu acho que existe aqui já um outro tipo de planejamento, né? Depois do Reza, para o Murada, para o Cafundó e para o Amaivos. Lembrando que todos esses 3 filmes são filhos de um processo pandêmico. A gente gravou ambos durante a pandemia. Mas, ao mesmo tempo, a gente já sabia, independente dessa coisa da aglomeração, a gente precisava enxugar essa narrativa, né? Eu assinei o roteiro desses 3 filmes também, assim como assinei o roteiro dos outros 3 filmes lá em cima. Então, entendendo esse lugar enquanto produtor desses filmes também e roteirista, eu precisava compactar essa história para não expor minha equipe a um desgaste excessivo por um orçamento que não era muito grande e também por uma questão de saúde, né? As pessoas estavam ali a todo tempo sendo colocadas em situação de risco, porque a gente não pode deixar de falar isso, né? A pandemia estava ali, pelo menos no Murada, estava no seu auge quando a gente gravou. No Cafundó dos Aconchegos, a gente começou ali a ter uma questão de vacina, e no Amaivos a gente já tinha, acho que metade da equipe vacinada. Então, já tinha uma certa segurança, abre aspas, fecha aspas. Então, assim, por exemplo, o Murada, eu fiz 4 tratamentos nesse roteiro. Então, eu sentei com os meninos, né, com a Lu, com o Renan, com o Ralph, que também são produtores e assim nessa parceria com a gente mais uma vez, e a gente e eles foram pontuando assim. Eu acho que essa cena aqui vai ficar, a gente pode ir por aqui, talvez trocar essa locação, vamos aproveitar tal lugar. E eu acho que vale essa dica para todo mundo que ou é roteirista ou que tem o seu projeto e pode ser meio apegado a uma determinada história. Entenda que o melhor que você pode fazer é ter o seu projeto realizado, é ter aquela história contada. E a partir do momento que você compartilha a ideia com aquelas pessoas, não é só a sua ideia, não é só a sua história, aquilo faz parte de um grupo. O Murada, eu assinei o roteiro, mas é um filme nosso. Então, todo mundo que está ali está empenhado na concretude daquilo. Então, você não pode estar apegado a uma determinada cena, a um determinado recurso, que seja impossível para a sua equipe de produção. Então, você precisa estar junto, colado com essas pessoas, e você fazer o bom debate para se chegar no lugar comum que todo mundo quer, que é um bom filme, que é um ótimo resultado, para todo mundo ficar orgulhoso, porque, no final das contas, independente dos erros, o que vale é você conseguir concluir aquilo com sucesso, claro, mantendo os seus laços ali de trabalho, né? Um ambiente tranquilo para se trabalhar. E o roteiro sendo esse lugar onde você consegue enxergar o filme, mapear os pontos de tensão e resolver, precisa ser feito com toda essa equipe, com toda essa leitura de mesa e com todo mundo apontando, olha só, talvez seja melhor trocar aqui, talvez vá para cá.
e aí o roteirista volta e reescreve. O A Mais você reescreveu, acho que umas 8, 9 vezes para a gente chegar no possível para conseguir fazer esse filme dentro do nosso orçamento e dentro do que a gente poderia fazer sem estar expondo a nossa equipe. Seria muito desonesto da minha parte, já que eu não estava no set desses filmes, porque eu estava na Bahia fazendo algumas outras coisas, eu querer expor minha equipe e falar assim, não, vai ter que ser desse jeito sim, porque é assim que a gente tem que funcionar essa história. É assim que funciona. A gente volta, reescreve e refaz quantas vezes for preciso para que o filme saia, para que a história seja contada. Não é isso? E aí a gente vai falar um pouquinho de cada um. O Murada, ele foi um filme muito, apesar do momento da pandemia bem complicado, foi também no momento em que a gente conseguiu dar uma respirada um pouquinho maior. Não lembro se foi em novembro, não, acho que foi em janeiro. Foi em janeiro, Foi em janeiro que a gente gravou. Na verdade, os casos estavam começando a aumentar muito, mas a gente conseguiu gravar naquele intervalo que tinha um pouquinho mais de segurança. Uhum. E conseguimos manter todos os protocolos. Ainda bem que a gente teve muita sorte que ninguém das equipes de nenhum dos 3 filmes pegaram Covid depois do set. E a gente também foi isso, foi uma conversa muito muito honesta com o que estava acontecendo e com o que a gente podia fazer dentro das possibilidades de cada um também, não só possibilidade de saúde física, mas de saúde emocional também. Então a gente tentou um processo muito muito afetuoso também nesses filmes. E o Murado a gente conseguiu fazer, foi isso, né? Mudamos bastante coisa durante o processo do roteiro, que é o Lugar Mais Barato, e conseguimos fazer um filme que cabia numa locação. Então, era na minha casa, em Bento Ribeiro, e as 2 locações eram mais externas, então as pessoas elas não precisavam ficar coladas umas nas outras, era possível fazer um distanciamento. Aqui no cartaz eles estão mais próximos, mas na verdade a gente cortou E aproximou, e né? aproximou. Então o processo foi bastante pensando também nessas possibilidades. Mas foi a mesma coisa, por exemplo, da Cidade Perfume. Foi em janeiro, num calor muito grande, muito forte, as pessoas todo mundo tendo que usar máscara, a gente usava face shield também, então foi bastante cansativo nessa parte, mas também foi um filme que a gente conseguiu aprender todos os erros que a gente tinha feito antes e estudado a questão da pandemia, porque também era uma coisa muito nova para a gente, e conseguimos fazer com bastante tranquilidade o Morada. Nós tivemos um pouco de tempo também, até desde o resultado do edital até de fato fazer, a gente ganhou um tempinho que deu tempo de melhorar esses possíveis erros. E todos esses 3 filmes foram pela Lei Aldir Blanc, né, que durante a pandemia foi o que salvou muita gente, salvou a nossa cabeça, né, porque a gente ficava pensando muito em escrever, na possibilidade de trabalhar durante esse tempo, e conseguimos esses 3 filmes. E aí o Cafundó dos Aconchegos também foi um filme pensado em ser mais simples, né? Ter uma equipe mais reduzida. Foi um teatro de bonecos, e só que como a gente não tinha muito tempo, por conta do tempo dos editais, e porque a gente também não podia ficar se encontrando na época do Cafundó dos Aconchegos. Foi um período crítico de pandemia. O bom é que ninguém precisou tirar máscara em momento nenhum, mas a gente precisava ficar num lugar fechado, então tentava ventilar
cada vez que parava a câmera, botava o ar para ventilar e a gente tentava fazer da forma que era possível. Mas a questão do Cafundó era porque a gente pensou no teatro de bonecos, desenvolveu a ideia, a gente teve reuniões, mas como a gente tentou não se encontrar antes, na execução, foi aí que a gente foi entender como as coisas funcionavam, né? Qual eram os movimentos, como que o cenário se comportava. Então, a gente não teve muito tempo para desenvolver, para fazer teste, para mudar. Então, muitas coisas foram feitas na hora. Então, a gente tentava fazer uma gambiarra ou outra para funcionar. Então, o teste e fazer essa movimentação de câmera era fundamental. E a gente foi fazendo no processo, foi descobrindo que dava certo, que não dava, coisas que a gente achou que fosse ficar lindo, mas não funcionou na prática. Então, esse foi o principal ponto do Cafundó. O Amaivos, a gente fala que ele é não diria um erro, né? Mas ele é, assim como a Cidade Perfume, que a gente tinha 15 mil para realizar um projeto de uma semana, o Amaivos a gente tinha 50 mil, mas ele não vale 50 mil, né? Ele é um projeto que é muito mais caro do que isso. Mas foi uma escolha nossa também, não foi uma questão de não temos experiência. A gente viu o valor que era e falou, a gente quer muito fazer esse filme e é a possibilidade que a gente tem de fazer esse filme, então vamos assumir esse orçamento e a gente vai ver outras possibilidades. Então, também a questão do orçamento e da dimensão do projeto, assim como todos os erros que a gente apontou aqui, ele vai depender do projeto que você está fazendo, do que você quer de fato, né? Se é a oportunidade que você tem para fazer o projeto. E o Amaivos foi isso, foi a possibilidade que a gente viu. Nós conseguimos aprovar o nosso filme, então a gente falou, por mais que ele não... A gente podia fazer ele caber em 50 mil, porque a gente conseguiu um tempo para diminuir e tudo, mas foi uma escolha nossa também, e não, vamos fazer o filme que a gente quer, e esse valor vai ser para completar, para a gente poder pagar a equipe, para poder pagar teste para os atores, porque eram mais atores, foi a nossa maior quantidade, né? Foram 4 atores que tinham muita fala, e eram muitos cenários, muitas locações, mas a gente já tinha uma noção de todos os outros filmes que a gente tinha feito, do que dava para a gente assumir e o que não tinha condições. Então, a Maivos também foi um filme que a gente fez com um pouco mais de maturidade e, obviamente, descobrindo nos processos o que funcionava e o que não funcionava. Eu acho que, assim, para as pessoas terem uma ideia, a principal locação do Amaivos é um cinema pornô desativado. Então, e que antigamente esse cinema era um cine-teatro. Então, a gente precisava de um lugar que está à beira da falência, mas que ainda tenha um pouco desse recurso de teatro, que não é cinema e que é cinema. Então, assim, essa locação deu muita dor de cabeça para a gente, mas era a principal localização desse filme, porque contava a história de uma família dona de um cinema pornô. Então, a gente não tinha como ir para um outro lado, a gente teria que trabalhar a direção de arte realmente para poder contar essa história que tinha como X da questão, esse cinema pornô, era o nosso Castelo Rá-Tim-Bum, tudo acontecia ali. A gente precisava de um lugar que se desdobrasse muito bem e que servisse de locação, porque ao mesmo tempo que era um cinema pornô, essa família morava no segundo andar desse cinema pornô. Então a gente precisava de um ambiente múltiplo, entendeu? Mais o desafio do roteirista. Quem foi o roteirista? Eu mesmo. E questão de locação também, porque como era um cinema pornô, um lugar muito específico que não dava para fazer em qualquer lugar. E foi muito difícil conseguir gravar um contato. Se você chegava num cinema pornô
Eles achavam que a gente ia gravar pornografia, não era um filme, então a gente ia gravar porque estava a situação do espaço estava depredada, achando que a gente ia gravar para ser de denúncia. Então, foi muito difícil, foi muito complicado a gente mostrar um projeto como esse, querendo um lugar específico, porque também não podia ser um cinema muito novo, porque a história era um cinema falido. Né? E aí a gente conseguiu o Teatro Carlos Gomes, mas assim, uma semana antes da gravação, nós recebemos a mensagem do gerente de que o teatro virou um posto de vacinação. E aí uma produção que a gente estava, uma produção grande, que a gente... É uma equipe grande. A gente tinha uma equipe muito grande, mobilizando bastante gente, e teve que mudar tudo uma semana antes. Então, isso a gente precisou ter muito jogo de cintura e pensar as possibilidades. A gente conseguiu gravar no teatro num dia que acho que foi uma semana antes, se eu não me engano, Que não tinha... de virar o posto, ou um dia que não estava funcionando, mas essa foi o principal desafio do filme, assim, a gente conseguir ter cabeça durante um momento bem complicado. E, obviamente, a gente ficou feliz, porque mais um posto significa mais vacina e mais gente sendo protegida, mas ao mesmo tempo a gente tendo que rever todo o planejamento e entrando em contato com todo mundo, revendo data. Então, isso em uma semana antes de estar tudo fechado, foi bem complexo, mas no final deu certo, a gente conseguiu gravar e conseguiu finalizar o filme também para o edital. E isso é imponderável, né? Aquilo que, por mais que você tenha experiência, o projeto pode apresentar dificuldades no caminho e você vai ter que ultrapassar aquele obstáculo, porque é isso. Tem que sair, tem que gravar, tem muita gente envolvida e a gente conseguiu concluir e, mais uma vez, é isso. A gente olha para esses filmes e tem muito orgulho e a equipe, mais uma vez, fundamental e cúmplice, sabe, a todo instante de tudo aquilo que a gente estava ali conseguindo oferecer diante dessa realidade, né? Em nenhum momento foram só as produtoras, né? Era sempre uma equipe muito que compra mesmo o projeto, e isso, eu acho que de todos os erros que a gente, todos os projetos que a gente fez, todos os erros que a gente cometeu, o erro que a gente pode ter certeza que não cometeu e a gente espera não cometer, foi da escolha de equipe, assim, sempre, tanto que muitas pessoas trabalham há muitos anos com a gente formou uma rede e se apoia em todos os projetos. Exatamente, é isso aí. Bom, e agora a gente está finalizando aqui com essa nossa reflexão, né? Assim, a Cariobá Produções, eu e a Lu, a gente criou como um lugar para testar realmente, para ir adquirindo experiência, para a gente conseguir realizar produtos melhores aqui dentro e para a gente ir para outros lugares assim do mercado. Acho que se não fosse a Cariobá, eu não seria o roteirista que eu sou hoje, né? O produtor que eu sou hoje, mas eu acho que mais o roteirista, né? Eu consegui apresentar o meu currículo e chegar em lugares como escrever o Vai Que Cola, como assinar agora com o pessoal da fábrica uma série lá na Netflix também de comédia. Então, assim, tudo isso que a gente faz aqui, e cada experiência, ela conta muito, cada erro desse processo, ele conta muito, porque quando a gente faz um projeto micro, você pode ir para um macro projeto, sei lá, como na televisão, e você vai identificar que existem aqueles setores que você também vai passar por desafios e que também vão existir erros e que toda aquela sua experiência lá atrás, ela conta muito para agora, entendeu? Então, eu acho que a Cariobá, ela é fundamental e tem sido fundamental para a gente ir caminhando e ganhando musculatura
para a gente chegar até aqui e ser o que a gente é hoje, né? Sem negar os nossos erros, assim. Sem passar por um projeto e falar, foi ótimo, foi lindo, a gente arrasou em tudo, a nossa produtora é um alecrim dourado e ela não precisa melhorar em nada. Sempre tem coisinhas para pontuar e cada projeto é um projeto, tem seu universo, tem sua personalidade. E o importante também, a gente estava conversando antes da oficina, é que por mais que a gente tenha errado em vários pontos, em vários projetos, a gente acredita que esses erros também não tenham, eles não, quem é o público, né, não percebe esses erros, né? Esses erros ficam muito entre a gente e a gente consegue resolver a tempo. E o importante é o resultado e também esse processo de aprender fazendo, né? Porque todas as vezes que a gente faz alguma oficina como estudante, né? E faz cursos, vê produções de outras pessoas, a gente não tem muito o acesso ao que deu de errado, né? E provavelmente muitas coisas aconteceram ali para que no final desse certo. Então, o que é erro, na verdade, é um processo também de aprendizagem e de melhora para os próximos, porque é isso, né? A gente botou aqui, né? Errem muito, mas que sejam sempre novos erros. O importante é não ficar repetindo os erros sempre. É descobrir coisas novas para fazer errado e aprender e se divertir também com isso. A gente desenvolvendo essa oficina, a gente riu bastante assim, de tudo, porque hoje a gente olha o que fez e acha, meu Deus, como que a gente errou, como que a gente fez isso, né? Como que a gente botou um apoio, como que a gente ligou para uma empresa sem ter um conhecimento. Mas naquela época a gente achava que aquilo era certo. E isso fez com que as outras coisas funcionassem e acontecessem também. Então, o errar é importante. É fundamental, assim. É isso, gente. Tá aqui o contato da gente, né, na produtora. Sigam a gente no Instagram. Esse é o nosso e-mail aí, cariobaproducões@gmail.com. Deixa eu interromper aqui fale. Todas as... Vai interromper. Isso, para a gente poder ver o pessoal e tal. Todos os filmes, os projetos que a gente fez, tem imagens no nosso Instagram, mas se vocês quiserem também, nem todos os filmes estão disponíveis, porque alguns a gente está ainda botando para festivais, mas se vocês quiserem, esses que estão disponíveis e tudo mais, manda uma mensagem para a gente manda o link por e-mail ou pelo Instagram, entre em contato e podem perguntar o que quiserem. Se vocês tiverem alguma pergunta agora também, gente, fiquem à vontade, tá? E mais uma vez, muito obrigado, assim, pela presença de vocês. A gente está muito feliz, assim. Obrigado a galera também que precisou sair antes, né? A gente acabou se empolgando aqui, falou bastante. Mas teve um público muito bacana, assim. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Será que a gente perdeu alguma pergunta aí de alguém? Algumas aqui. Mais comentários da questão das produções. É isso, Obrigado, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa, podem entrar em contato com a gente pelas nossas redes e tudo mais. E vamos produzir, vamos errar. Vamos trocar, Obrigada, gente. Obrigado, gente. Uma boa noite, viu? Boa noite. Beijo para vocês. Tchau.